Olá, aluna e aluno Uniateneu, sejam bem-vindos à nossa disciplina Antropologia Cultural e nós daremos continuidade a essa nossa disciplina com os módulos 3 e 4, falando brevemente a respeito de cultura popular, cultura de massa e direitos humanos. A nosso primeiro conceito que nós vamos trabalhar será a relação cultura popular e cultura de massa. Né? A cultura popular, muitas vezes, né, colocada, né, no pedestal das culturas relacionadas a culturas mais regionais, né, como, por exemplo, a questão as quadrilhas, né, juninas, que acontecem na região Nordeste, por exemplo, e a cultura de massa, que é uma cultura criada, né, a partir dos movimentos, né, fordistas, né, quando se começou a se produzir, né, de forma massiva para atender às necessidades da população, muito vinculado também à questão do marketing e do capital como um todo. Né? E nós podemos, né, em primeiro momento, né, fazendo aí algumas abordagens com relação ao nosso material que nós temos disponível, quando nós falamos de cultura popular e folclore, por exemplo, né, inicialmente a expressão cultura popular ela foi criada em oposição à cultura de elite, que era apresentada como modo de agir e de refletir oficial dos grupos sociais dominantes na época da Idade Média. Como é que nós poderemos aí ilustrar, por exemplo, né, essa questão da cultura popular? Né? Penso que um dos maiores exemplos, né, que nós podemos transferir com relação a esse conceito que nós estamos trabalhando é com relação à chamada as festividades juninas, por exemplo. A dança de quadrilha junina, ela é um reflexo de dança, né, de uma dança de salão, né, da nobreza, né, que no caso a nobreza ela realizava festas, né, nos seus casarões, nos seus palácios, e que havia, né, um mestre de cerimônia, e esse mestre de cerimônia ele comandava, né, os passos, né, a lavantur, né, etc. e tal. Exatamente, né, na mesma, no mesmo exemplo, na mesma contextualização, né, que nós conhecemos, né, por exemplo, nas chamadas festividades juninas. Né? O que foi que aconteceu? Né? Houve uma apropriação, né, por parte da grande população, né, imitando, né, digamos que os gestos dessa elite, né, e trazendo para uma contextualização, digamos que mais popular, e que as pessoas começaram a usufruir e com o tempo, né, vai se tornando um comportamento, digamos, social, né, que vai deter uma determinada identidade daquele povo ou daquele grupo. Né? Então, logo de início, né, como o nosso, né, próprio conceito vai falar aqui de uma forma breve, mas amplamente, né, carregada de reflexão, né, é exatamente essa questão. A cultura popular ela vai expressar uma oposição, né, de uma cultura de elite. Né? A população, né, de modo mais geral, né,
ela se apropria, né, ela faz uma releitura desse comportamento de elite e traz, né, para satisfazer as suas necessidades, né, e com o tempo, né, com a questão, né, da herança, né, a questão da ancestralidade, isso vai passando de pai para filho, etc., né, isso vai criando, né, na sociedade, né, um vínculo muito forte com relação à questão de identidade, né, de um grupo e de uma determinada comunidade. De lá para cá, né, o termo popular, cultura, né, popular, de massa e pensamento social, né, ganhou referência direta, né, com relação à questão ao povo, né, principalmente os grupos, né, subalternos, pela expressão desse povo, né, no ambiente público e as formas de agir e de pensar não oficiais. Essa perspectiva, né, é bastante interessante, né, porque nós temos aí algumas diferenças, né, a serem colocadas como elementos importantes, né, para o entendimento da questão da cultura, né, e principalmente as diferenciações da cultura popular da cultura de massa, né. Como o nosso próprio conceito, né, ele vai fazer essa ênfase, ele vai dizer, né, que o termo cultura popular, né, de massa e pensamento social, né, ganhou referência direta ao povo, quer dizer, cultura popular se direciona ao povo. E quem é esse povo, né? Quem são, né, essas pessoas, né? São aquelas dos chamados grupos subalternos, né? São pessoas das camadas, né, digamos que mais vulneráveis, né? Aquelas que se diferem, né, das elites, né, com seu status quo, com seu posicionamento social. Pela expressão desse povo no ambiente público, né, e as formas de agir e de pensar não oficiais. Então, cultura popular, ela automaticamente se agrega a uma questão voltada, né, pertencente aos grupos subalternos, né, aqueles grupos que não fazem parte das elites, né. Se tornou ali uma forma, né, de agir, né, própria, pensamentos, né, não oficiais, né, quer dizer, são pensamentos divergentes daqueles, né, que estão agregados a um poder dominante, né, a uma classe dominante, né, e que praticamente muitas vezes, né, alguns autores, né, vão sugerir que a cultura popular, né, pode ser considerada até mesmo como resistência, né, a uma determinada cultura, né, que nesse caso seria uma cultura de elite, né? E nesse sentido, né, nós estamos falando de manifestações culturais que são produzidas e partilhadas entre um povo, conforme a sua tradição e o seu conhecimento popular, que estão em constante reelaboração desses elementos para manter a chamada identidade cultural desse povo. Nós podemos aí trazer vários exemplos, né, com relação a essa questão da identidade cultural de um determinado, né, povo, de uma determinada comunidade, né. Nós podemos aí citar, por exemplo, determinadas tribos indígenas, né, que mantêm ainda, né, de forma muito fiel as suas tradições, né, determinadas danças, né, a própria linguagem,
né, que também se expressa, né, dentro desse contexto cultural, né. Também a questão mesmo, né, da gastronomia, né, que também ela é oriunda dessas comunidades, né. Elas ah, são questões bem expressivas, né, e necessariamente, né, você observa que ah, essas comunidades, esses povos, né, têm determinados elementos que praticamente eh, vão de frente, né, criam, na verdade, né, uma identidade cultural muito forte, né. Isso é muito fácil, né, por exemplo, quando nós falamos de comida baiana, por exemplo, né. Uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a questão do acarajé, né. E o acarajé, nesse caso, né, ele faz parte de uma identidade cultural, né, desse povo, né. Ele já faz parte de um contexto cultural. Mas por quê, né? Porque são manifestações, né, que elas já foram produzidas, né, e elas foram partilhadas, né, com a própria comunidade, né, com o próprio povo, né. Então, isso com o tempo, né, vai se criando, né, essa identidade cultural, né, e determinados elementos, né, quando você praticamente vai pensar, né, ou vai falar sobre um determinado elemento, automaticamente você faz uma relação direta, né, com uma região, né, com a tribo, com a comunidade, né, ou um determinado povo que criou, né, aquela identidade, né, cultural. Você pode aí ter outros, né, exemplos, né, que podem é muito forte, né, essa questão da identidade, né, cultural. Podemos pegar o exemplo da questão da figura do samurai, por exemplo, né? A figura do samurai é uma figura, né, é, cultural, né, faz parte da cultura japonesa, né? E quando você fala no samurai, ela traz uma carga muito forte, né? Muito simbólica, né? Está muito voltada à questão do guerreiro que contém uma espada, que luta, né? Faz frente, né, à cultura do Japão. Quer dizer, automaticamente você tem em determinados elementos, né? Você tem, né, uma identidade cultural muito forte por meio desses símbolos, né? E que esses símbolos, né, eles vão, digamos que, uh, vão mudando também, né? A questão do tempo, né? Eles vão agregando, né, outros valores, mas de qualquer forma eles não perdem a sua, né, identidade. Podem ter outros contextos, né? Pode haver, digamos que, agregar, né, outros valores, por exemplo, mas sem perder a sua identidade, né? Quando nós, né, falamos de cultura de massa, né, e cultura, né, da indústria cultural, né, eh, nós vamos nos submeter a uma, digamos que, contextualização muito mais contemporânea, né, com relação à questão, né, dessas desses dois conceitos, né, que são muito trabalhados hoje, né, e que muitas vezes ganham contrapontos, né, quando vai se falar de cultura popular, né. Muitas, muitos estudiosos, né, principalmente nesse âmbito da sociologia, da antropologia, né, fazem estudos aprofundados quando vão
se remeter, né, a esses estudos e tentando procurar limites, né, aonde que é cultura popular, aonde que é cultura de massa e aonde que é indústria cultural, né. De acordo com ah, o nosso manual, né, ele vai dizer que as sociedades contemporâneas, né, o processo de socialização ele vai adquirir maior complexidade, né, ele é ainda maior, por envolver ampla quantidade de pessoas. O avanço da tecnologia, um modo de vida mais corrido e atribulado, principalmente, né, ali nos grandes centros urbanos. A, a cultura de massa, ela praticamente ela tem um vínculo muito estreito com relação ao avanço, né, do capitalismo industrial. Isso vai ocorrer, né, ao redor do mundo, né. Eh, Essa sociedade capitalista, né, ela tende, né, a esse crescimento, né, ela tende, né, a aumentar a sua produção para atender a demanda da população, né, e esse sistema vai contribuir diretamente, né, para a formação de uma cultura de massa e uma indústria cultural pertinente, né, a esse sistema econômico que nós, né, estamos aí em curso, tá? Ali no final do século XIX para o século XX, né, principalmente com o Fordismo, né, quando você tem a, a esteira, né, a famosa esteira do Ford, né, a esteira fordista, né, a esteira que representa, digamos que o produto seriado e o produto seriado em larga escala, né, deixa de se fazer, por exemplo, um carro, né, por dia para se fazer praticamente 20, 30 carros por dia, né, a própria forma de como isso vai se configurar no mundo, né, tentar baratear, né, os materiais, né, os objetos que são produzidos, né, para alcançar o máximo de pessoas, né, dentro do capital, isso com certeza vai mudar a paisagem, vai mudar a ótica, né, do mundo perceber, né, e se perceber principalmente dentro do mercado de consumo em massa, né. E esse mercado de consumo em massa cria também uma cultura de massa, né. É um mercado muito voltado para atender essas necessidades. E o próprio capital vai criando necessidades das quais, né, as pessoas, né, vão considerar que são necessárias para a sua vida, né. Como é que nós podemos, né, fazer uma alusão a essas, né, eh, questões, a esses conceitos? A gente pode ter aí, por exemplo, né, a questão da tecnologia, por exemplo, né? A questão tecnológica ela traduz muito, né, essa questão do consumo em massa, né? E de uma certa forma, né, também cria uma cultura, né, de massa, né, voltada para essa questão desse consumo, né? A cada, por exemplo, a cada 6 meses, né, você tem um novo processador, tem um novo smartphone, tem um novo objeto, né, tecnológico, por exemplo, né, e que a partir, né, da mídia, do marketing, né, se cria, né, uma magia, né, onde diz que você tem que mudar, né, aquele aparelho que está obsoleto, porque com esse novo você vai se sentir mais moderno, você vai se sentir mais ágil, né, e isso cria, sim, né, uma atmosfera, né, sociológica, né, cultural, né, psicológica, né, em torno, né, dessa questão do consumo, né. E a gente pode até destacar aqui alguns textos, né, principalmente de Eduardo Galeano, né,
você pode encontrar muito bem pela internet. O nome do texto chama-se Império do Consumo, que faz uma alusão direta, né, a que mundo nós estamos vivendo, né, e que tipo de pessoas nós nos tornamos, né, nessa condição, né, de cultura de massa, né, de consumidores de massa, né. Então, são questões, né, muito contemporâneas, né, e que a cada dia, né, o próprio capital, por exemplo, vai criando outros meios, né, de atender às suas necessidades, né, e fazendo com que se mantenha, essa cultura de massa, né, e essa massificação do consumo, né, que nós vivemos nos dias de hoje, né. Ah, Quando nós estudamos essa questão, né, diante de um processo de globalização, né, no qual o contato entre países e nações aumenta, algumas sociedades podem disseminar produtos, né, ideias e hábitos de forma massificada que são assimilados por outras culturas. Podemos aqui colocar, por exemplo, né, para nós ilustrarmos, né, essa argumentação, ah, o começo, né, do mercantilismo, tá? As grandes navegações. As grandes navegações, né, as descobertas, né, para o caminho das Índias, né, que transformou praticamente, né, o mapa mundial, né, nessa época das grandes descobertas, né, esse processo de mercantilização, né, já pode ser considerado como um dos primeiros passos para essa, né, globalização, né, que hoje ela tem um outro contexto, claro, né, é uma outra época, né, tem outros elementos agregados para nós explicarmos a globalização que acontece hoje, tá? Mas essa globalização ela não perde a essência dela, né? E esse processo de globalização, isso já nessa época, né, do mercantilismo, né, nas grandes navegações, isso já vai trazer, né, uma nova ótica a respeito do mundo que nós vivemos e das outras culturas que existem ao redor do mundo, né? Quando você embarca, né, num navio, né, tentando de aí descobrir, né, um caminho para as Índias, né, e quando você traz, né, para o seu país determinados tipos, né, de tempero, né, determinados tipos de vestimenta, né, determinados tipos de tecido, e que aquele produto ele vai ser, a partir dali vai ser consumido, né, a troca, né, de conhecimentos, como até a nossa própria argumentação coloca, né, você vai ajudar a disseminar produtos, ideias e hábitos, né, de uma forma mais massificada. Se nós podemos pensar, né, essa argumentação, isso na época do mercantilismo, imagina hoje nós em tempos de internet, né, que a troca, né, que as trocas dessas culturas, elas estão muito mais massificadas. Elas chegam muito mais rápido, né, à tela do nosso computador, chega muito mais rápido ao nosso conhecimento. Para você ter uma ideia da diversidade, né, que essa globalização hoje, em termos mais modernos, propõe, né, a gente pode, por exemplo, abrir um site, por exemplo, do YouTube, né, e você lá ter a possibilidade de ouvir música, né, dos mais variados ritmos possível, né, dos mais variados artistas, né, música de todo canto do mundo, né, até mesmo determinados ritmos tribais, né, que são produzidos na África, né, até outros artistas alternativos ali dos Países Baixos, né, ou dos países escandinavos, por exemplo, né.
Então, esse processo hoje, né, com essa globalização que nós vivemos hoje, essa cultura se tornou mais massificada, a disseminação dos produtos ela se torna cada vez mais intensa, né? Praticamente essa globalização ela é bem salutar para muitas questões culturais, por exemplo, que hoje praticamente você não precisa mais ir ao Japão para comer sushi, né? Você tem um restaurante, muitas vezes ali no seu próprio bairro, que tem, né, um sushi bar e você consegue, por exemplo, né, degustar, né, um sushi, né, com pelo menos ali algo parecido dessa cultura, né, japonesa. Da mesma coisa, uma massa italiana, né, ou de um crepe, né, legitimamente, né, francês, mas você, né, tem condição, sim, né, de provar, né, ali algo, né, que é do outro lado do mundo, né, e que você, no seu habitat ali local, você tem acesso a esse tipo de consumo, a esse tipo, né, de relação cultural, né? Então, Uh, hoje, principalmente, né, com a facilidade, né, das viagens, né, o barateamento, né, de passagens aéreas, porque, né, só quem conseguia fazer essas viagens, né, digamos que transcontinentais, eram as grandes elites, hoje, né, está muito mais acessível, né, para uma grande parte da população, né, e que você aproveita, né, os benefícios dessas trocas culturais e muitas vezes não precisa mais nem praticamente fazer essas grandes viagens. A própria internet ela se encarrega de praticamente trazer o mundo, né, para o teu, digamos que o teu locus, né, para o teu local ali original. O rádio, a televisão, a fotografia, o cinema e agora a internet, os celulares, fizeram com que as trocas culturais entre sociedades, né, diferentes, né, a cultura popular de massa, né, o pensamento social se tornassem mais proeminentes. E isso influenciou profundamente a sociedade em que vivemos. Né? Nós acabamos de falar, né, de todo benefício direto dessas trocas de cultura. O processo de industrialização, iniciado, né, sistematicamente no começo do século XX, né, pelo Taylorismo e pelo Fordismo, né, possibilitou fabricar mais produtos, diminuir os custos, né, e o tempo, né, de produção. Então, essas, né, primeiras características, né, vão, né, automaticamente ser referência para esse consumo, né, de massa, ou, querendo melhor traduzir para o nosso contexto, vai influenciar muito para a cultura de massa, né, e a chamada, né, indústria cultural que nós, né, vivemos hoje. Com a industrialização, houve maior produção ao menor custo e, né, que fez com que os preços dos produtos caíssem e se tornassem mais acessíveis para uma grande parte da população. É notório essa questão porque ficou mais fácil a aquisição, né, fácil entre aspas, né, a aquisição desses produtos, né, fácil entre aspas porque aqueles, né, que fazem parte, né, do ciclo do capital, né, que tem condição de pagar por esses produtos, né, tem condição, né, de chegar numa loja e comprar e usufruir daquele produto ou daquele serviço. Né? Nesse sentido, evidenciou-se uma difusão cultural de produtos, né, produzidos, os quais precisam, né, ser desejados. Né? Não bastava apenas, né, o produto ser feito para ser consumido. Era preciso se criar, né, toda uma lógica, uma estratégia para o consumo desse produto. Né? Então, as empresas, né, também se concentram em criar slogans, propagandas que demonstrassem a utilidade dos produtos
ou mesmo o valor simbólico agregado a ele, né? Então, vai se criar uma indústria, né, cultural para que os produtos que vão sendo criados, eles, né, sejam também absorvidos, né, pela grande população. Para o capital, não é interessante, por exemplo, você criar um determinado produto X e que esse produto vai ficar estocado ou que ninguém vai comprar esse determinado produto. Então aí muitas vezes vai entrar, né, o poder do marketing e das propagandas para se criar ideias, né? Muitas vezes ilusões, achando que, né, você precisa daquele smartphone, que você precisa daquele computador, que precisa daquela roupa, que precisa daquele sapato, e para criar esse ambiente de necessidade, né, os slogans, né, a forma de como, né, o mercado ele vai trabalhar o teu sentimento, né, o teu psicológico, ele vai começar, né, a te induzir, né, a fazer essas compras. Muitas vezes, né, chega até o ponto de ser futilidade aquilo que você está comprando e na verdade você nem vai precisar daquele produto, né? Nem tem necessidade, né, naquele momento de estar consumindo aquele produto. Só muitas vezes pelo fato da questão simbólica que aquele produto possui, né? E que você pode dizer, eu tenho o produto que fulano do cinema, né, também usa, só para questões mesmo de status, né, e de se mostrar, de mostrar-se, né, alguém a mais nessa sociedade. Então, né, esse processo de industrialização, no sentido de comportamento, né, humano, ele vai sim mudar significativamente, né, o homem e a mulher nessa sociedade moderna, né? Por isso que é muito importante de nós, né, estudarmos antropologia cultural para nós entendermos, né, exatamente esse comportamento desse homem, dessa mulher nessa sociedade e como as questões culturais elas vão ter, digamos que, sentido, né, para nós entendermos, né, com mais profundidade essas relações humanas, né? Nessa próxima vertente que nós vamos estudar, né, a gente pode dar continuidade, né, na nossa leitura e nesse segundo momento, tá, nós vamos aí falar um pouco dos direitos humanos que faz parte, né, do nosso módulo 4, tá, da nossa disciplina que vocês encontram lá no nosso portal e que faz parte dos nossos estudos aqui em EAD a respeito da antropologia cultural, né? Para a forma, né, mais introdutória, né, de falar a respeito de direitos humanos, né, não é muito difícil hoje, principalmente de uma forma, digamos que mais midiática, né, quase que todo dia se fala em direitos humanos, né? E, em verdade, quando nós falamos em direitos humanos, muitas vezes, né, o que a mídia mostra é um aspecto muito reducionista do que se trata os direitos humanos. A forma, por exemplo, midiática, né, que se coloca quando se fala em direitos humanos hoje, né, ela está muito ligada à questão da violência, né? Não é muito difícil, né, você ligar uma televisão ou um meio de comunicação aí mais massificado, né, uma internet, você recebe ali as notícias ali no seu smartphone, né, que determinado cidadão matou outra, né, e a família ficou chocada e tudo, e as pessoas repercutindo na televisão, cadê os direitos humanos, né? Para atender, né, essa família, né? Que os direitos humanos só servem para proteger bandido, né? Coisas que o senso comum, né, vai replicando, coisas que o senso comum
vai tornando distorcida a realidade, né, que nós conhecemos. Não vai ser diferente, né, essa distorção quando nós falamos, né, de direitos humanos. Direitos humanos ele é algo mais amplo. Direitos humanos é algo, né, que vai além das questões midiáticas que colocam, né, em evidência a questão da violência e da marginalização, né? Nós podemos, né, nós podemos ver, pelo menos de forma breve, aqui na nossa exposição, que essa questão dos direitos humanos, né, ela é algo muito mais complexa e que ela vai abarcar, né, é, pelo menos um conceito, né, que atenda, né, a interesses, tá, direcionados, né, à grande população como um todo e não algo restrito. E aí vocês, né, podem perguntar, né, como se deu a construção do conceito, né, de direitos humanos. Se nós acompanharmos a nossa literatura, né, dos nossos módulos lá do EAD, tá, nós vamos ter algumas passagens, né, interessantes, tá, que nós vamos nos aprofundar e que vai ficar mais fácil de nós entendermos, né, esse conceito, né, o que significa os direitos humanos hoje. Ele vai dizer, né, que com a barbárie e a destruição ocorridas, né, no período entre a Primeira Guerra Mundial, né, e a Segunda Guerra Mundial, os movimentos populacionais demandaram garantias de direitos humanos a fim de reconstruir as sociedades que foram abaladas. De uma forma muito sucinta, né, os direitos humanos eles foram criados a partir de dois momentos terríveis para a humanidade, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Para que nós que temos conhecimento da história, por exemplo, né, e vocês também quiserem, né, e também conhecer um pouco mais a fundo o que significou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né, para a humanidade, vocês vão observar que a construção de direitos humanos, né, ela tem muito a ver com esse período turbulento e temoroso da herança que foi deixada por essas duas grandes guerras, né? Para nós termos ideias, né, com relação a isso, né, essas guerras elas foram palcos de experimentos, né, com seres humanos, né, experimentos aí para desenvolver arma química, né, desenvolver, digamos que, bombas mais potentes e se usavam, né, os chamados prisioneiros de guerra para testar essas bombas, né, determinados tipos de veneno que eram criados, né, eram experimentados com pessoas, né. Esses presos de guerra muitas vezes viravam cobaias, né, de cientistas, né, que trabalhavam na guerra para desenvolver, né, determinadas armas químicas, né, e outras formas de armas de destruição em massa, né. E essa herança, né, terrível, né, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial, pessoas se propuseram, né, a se reunir e fazer com que houvesse, né, garantias, né, para as pessoas para que não se submetessem mais a esse tipo de, de comportamento, esse tipo de humilhação, né, que muitas pessoas passavam, principalmente nesses períodos de guerra, né. E os direitos humanos exatamente está vinculado a essa questão, né? De, no caso, de criar a possibilidade de reconstruir, né, essas sociedades que foram abaladas por essas duas grandiosas guerras. Nesse contexto, né, foi produzido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em 1948, pelas Nações Unidas, né, isso lá em São Francisco, né,
nos Estados Unidos. Se fizeram muitos estudos, né, se fizeram, né, longas argumentações, né, para que se criasse uma declaração onde efetivamente se respeitasse o ser humano, né? Então, nós observamos aí, né, que a partir desse primeiro momento, né, os direitos humanos, como é visto hoje, ele é muito diferente, né, do que foi a sua origem, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E a criação, né, dos direitos humanos em 1948, ela vai criando outras proporções para que se garanta, né, uma vida digna, né, para homens, mulheres, crianças e idosos ao redor do mundo, né? A declaração também apresentava aspectos essenciais para o convívio do homem e da mulher comum em sociedade e sinaliza com ele, né, a questão do dever agir, né, um com o outro, né, para que nós, né, começássemos a olhar o outro ser humano como ser humano igual de direitos e deveres. A guerra, por exemplo, né, ela deixa uma herança ruim no aspecto onde a guerra não existe respeito de ninguém para com ninguém. Né? A guerra você vê inimigos, né? Independentemente do lado que você está, você só vê apenas inimigos. E as atrocidades, né, que vieram, né, com a guerra, os tipos de comportamento que foram erguidos, né, para a defesa de determinadas nações, vou colocar, né, como exemplo a questão da nação alemã, né, da nação nazista, por exemplo, né, para se manter essa nação, né, enquanto poder, atrocidades foram realizadas, principalmente aí você colocar no pedestal dessa história a questão da morte de milhões de judeus nas câmaras de gás, né, nas câmaras de gás. E, na verdade, né, você vai observar, né, que o que se obteve como produto, né, de uma Alemanha poderosa foi em cima da atrocidade do que eles fizeram em cima de milhões de famílias, né, de pessoas inocentes, né, que viviam na chamada Alemanha nazista. Né? E em cima desse argumento, né, como é que nós podemos chegar, por exemplo, né, a, já que nós somos tão humanos, né, a que ponto o ser humano chega de, de olhar para o outro e não reconhecer o outro como ser humano, mas reconhecer como inimigo, né? Conhecer como um inimigo iminente, né, e permanente, né? Sabendo que esse ser humano tem os mesmos defeitos, tem as mesmas necessidades, né? Então, a Declaração dos Direitos Humanos ela vem exatamente, né, com esse sentido maior, que é de enxergar o humano como ser humano, né? E que nós temos essa necessidade, né, essa austeridade, né, que nós vamos ler lá no nosso texto, né, que vai se aprofundar muito mais de nós, né, entendermos esse ser humano como ser humano e olhar para o outro e nos enxergarmos também como ser humanos. Né? Os direitos humanos correspondem a um certo estado de sociedade. Antes de serem inscritos, né, numa constituição ou num texto jurídico, anunciam-se sob a forma de movimentos sociais, de tensões históricas, de tendência insensível das mentalidades evoluindo para uma outra maneira de sentir e pensar. Então, essa questão dos direitos humanos, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, ela vai se apresentar das mais variadas formas, né, no mundo, principalmente, né, essa Declaração dos Direitos Humanos ela vai aparecer nas principais constituições, né, dos países.
nós podemos aí, por exemplo, né, colocar a nossa Constituição Federal de 88, né, que muitos elementos relativos à questão da manutenção da vida fazem referência, né, à Declaração dos Direitos Humanos, criada, né, em 1948. Tá? Nessa perspectiva, né, dos direitos humanos, vai, ao longo do tempo, se desdobrando em outros, né, conceitos que também, né, geram uma especificidade, né, de tratamento com relação aos direitos humanos, né, das pessoas, né, isso a nível mundial. Tá? Esse desdobramento, por exemplo, né, vem com relação à questão dos direitos civis, né, que dizem respeito à liberdade dos indivíduos, né, e se baseiam na existência da justiça e das leis. Refere-se à garantia do ir e vir, de escolher o trabalho e de se manifestar, de se organizar, de ter respeitada a inviolabilidade do lar, da correspondência, e não ser preso e não sofrer punição a não ser pela autoridade competente e de acordo com a legislação vigente. Tá? Esse tipo, por exemplo, né, de desdobramentos, né, como nós havíamos colocado, né, alguns minutos atrás, ele está expresso na grande maioria das constituições. Isso nós podemos novamente, né, citar a nossa Constituição brasileira, né, que muitos desses desdobramentos da Declaração dos Direitos Humanos, né, elas estão, né, embutidas na nossa, né, Constituição. Por exemplo, a questão da liberdade dos indivíduos, né, a questão do direito de ir e vir, tá? Mas nós podemos também entender que muitos desses direitos, né, nós temos que ter o respeito mútuo. Né? Não é porque eu tenho, né, a questão da liberdade de expressão, por exemplo, ela é garantida por lei, sim, todos têm direito à liberdade de expressão, mas que essa liberdade ela não venha agredir e denigrir a imagem do outro. Tá? Isso são questões ligadas aos direitos humanos, né, e que muitas vezes correspondem, né, a comportamentos, né, ideológicos, né, a comportamentos, digamos que vão além, né, de questões, né, psicológicas, tá? E que isso pode vir a criar, digamos que uma atmosfera violenta e que essa violência, né, ela deixa de ser muitas vezes verbal e que essa violência ela pode se tornar uma violência física e tomar outros rumos, né, e outras consequências. Né? Outra questão, por exemplo, né, está ligada à questão dos direitos políticos, né, que se refere à participação do cidadão no direito da sociedade, né, e consiste no direito de fazer manifestações políticas, de se organizar em partidos, sindicatos, movimentos sociais, associações, de votar e ser votado. Nessa perspectiva, né, da questão dos direitos políticos é interessante porque os direitos humanos ele vai te dar a possibilidade, né, de se expressar politicamente, né, enquanto, por exemplo, houver situações de, por exemplo, questões mais autoritárias. Vamos pegar o exemplo novamente da Alemanha nazista. Se você não concordasse, né, com os planos de governo, você, né, necessariamente ia ser perseguido, né, politicamente e, consequentemente, morto pelo fato de você não aceitar a ideologia dominante que estava sendo colocada em prática. E, no caso, a Alemanha, né, se dizia um país, né, na verdade, de grande potência, né, e que a Alemanha, né, era dos alemãos, né, dos alemãos, né, e que, na verdade, né, existia um totalitarismo do qual, né, as pessoas não tinham direito de se expressar politicamente. Né? Essas questões da ampliação dos direitos políticos, né, dentro de uma democracia, por exemplo, ela é
mais do que fundamental, né, para exatamente evitar, tá, que aconteçam esses tipos de comportamento totalitários, né, de chegar alguém no poder e achar que ele vai fazer tudo, né, conforme as necessidades desse poder, conforme o que ele está pensando, de propor ideologias, né, muitas vezes, né, violentas, né, achar que aquilo que é o certo e que outras pessoas que não concordem com aquele tipo de governo, né, eles, né, que eles sejam perseguidos, que eles sejam maltratados, que eles sejam, né, violentados. Né? Então, quando nós falamos de uma democracia política, nós falamos de direitos políticos e que esses direitos políticos tragam, né, essa igualdade. Quando nós falamos, né, em direitos sociais, tá, também se ampliam essa questão, né, dos direitos humanos para a questão dos direitos sociais, que diz respeito ao atendimento das necessidades básicas, né, do ser humano, como alimentação, habitação, saúde, educação, trabalho, salário, um salário justo, né, e a questão da aposentadoria. Então, nós podemos aí, com o desdobramento, né, da Declaração dos Direitos Humanos, que os direitos humanos não é direito, né, como muitas vezes o senso comum coloca, é direito para bandido. Né? Mas os direitos humanos, eles, né, se configuram, né, como conjuntos de direitos, tá, que propõem a qualidade de vida do homem e da mulher e nas, né, chamadas sociedades democráticas. Ok? Nós temos aí uma leitura, tá? A partir dos nossos módulos, que vocês vão encontrar lá no EAD, no módulo 3 e no módulo 4, e com essa leitura nós teremos condições de nos aprofundar um pouco mais com relação a esses assuntos. Para todos vocês que estão acompanhando, tenham bom estudo.